Olá pessoal, bem-vindos a um vídeo do Cloud Talk. Esse é um vídeo curtinho, tutorial, que o nosso objetivo é ajudar com a configuração do laboratório do Kubernetes no Azure. Então esse vai ser um vídeo rapidinho, a gente vai passar aí por alguns componentes, entender um pouco dessas configurações. Então o nosso principal objetivo aqui era esse slide da apresentação da certificação, ou seja, como é que eu utilizo aquele meu repositório para construir um cluster Kubernetes do AKS ou com as máquinas virtuais. Então a gente vai percorrer aí esse cenário de configuração, nosso repo. Então é um vídeo rápido, tutorial, e dúvidas deixem um comentário. Vamos lá, pessoal? Bacana. Então vamos começar o nosso vídeo entendendo um pouco da documentação e dos componentes que foram criados. Então no último vídeo que eu falei um pouco da minha experiência com a certificação do Kubernetes, eu já criei as máquinas, os ambientes, então a gente vai dar uma olhada um pouco nesse passo a passo, né? Então aqui por enquanto ele ainda fala de 3 arquivos, apesar de que no repo já existe o arquivo anterior, né? Estava até ajustando algumas coisas aí recentes de configuração. Vamos olhar aqui para os nossos arquivos, né? Vai falar de 3 arquivos. Então, temos o arquivo de configuração do Kubernetes, né? O AKS config, o env config, que é o arquivo base com as VNets e NSGs, as máquinas Linux e o mycon, que ainda não está documentado, mas vocês viram que a gente vai ver que é bem facinho de entender como ele funciona, né? Então, pegando aqui no README, já falamos um pouco dos arquivos, né, de configuração, pré-requisitos. Eu preciso de uma máquina com subsistema for Linux, então é interessante que vocês instalem o AZCLI numa máquina Linux, então pode ser um WSL ou pode ser uma VM com Linux rodando. Eu utilizei aqui a versão 2.28, né, então atualizei a minha biblioteca do AZCLI para a última versão disponível. Aqui eu deixei um link de como faz a instalação do AZCLI. E a gente falou da subscription gratuita, né, então vamos dar uma olhada muito rapidamente aqui. Se eu não tenho uma subscription vindo de uma licença MSDN ou uma licença lá do Visual Studio, clica aqui, ó, início rápido. Ele vai pedir para você fazer o sign up com uma conta. Se você não tiver a conta, já aqui no caso ele já logou com a conta que eu estou autenticado, então ele vai falar, você já concorda, senão ele vai pedir para você criar. Eu não vou executar esse passo porque eu já tenho algumas subscriptions, né? Então eu não tenho aqui o direito à gratuita, né? Então você faria esse passo a passo para criar a tua subscrição. E aí a gente começa os ambientes, né? Então, por exemplo, o primeiro arquivo, né, o envconfig.sh, o que ele espera como parâmetro? Que você informe um nome para o resource group, e aí para quem está acostumado a trabalhar com Azure, o resource group nada mais é do que um container onde eu agrupo os meus objetos, né? Então, por exemplo, eu criei lá o K8s Shared, e eu coloquei aqui a VNet e a NSG. Então é uma forma de você agrupar os componentes aqui. Para quem ainda não conhece Azure, deixa uma mensagem, falar mais sobre introdução de Azure. A gente faz um bate-papo sobre isso. Considero que aqui você já tem uma experiência mínima, básica, de como operar com o Azure. Então o que eu passo como parâmetro? Qual é o, o nome do Resource Group e qual é a região do Azure que eu vou rodar. E aqui nos parâmetros eu até dou uma dica, se você não souber os nomes curtos dos parâmetros, né, das regiões, aqui o comando do AZCLI para poder listar. Daqui a pouco a gente vai abrir para o prompt de comando e a gente roda. E aí eu dou um exemplo, ó, se você rodar o bash do env config passando o nome do resource group, aí, por exemplo, eu estou rodando na região east-os2. O que ele vai criar aqui? Ó? Uma virtual network. Eu estou sugerindo aqui um bloco de endereçamento para essa VNet. Vamos lá, aqui ele já está com todos os... E como a minha tela, deixa eu fazer um negócio aqui pra gente. Eu tinha dado um zoom aqui, ó. Beleza. Vamos pegar aqui na Virtual Network. Da Virtual Network a gente vai ver aqui, ó, o Address Space. Eu estou usando 1/24. Como eu falei, isso aqui o esperado é só a gente ter um ambiente de demonstração para estudos, né, construção de um ambiente no Azure. E eu subdividi em 2/25. Então um para o cluster AKS e um para as máquinas virtuais do CK. Então o que você pode até brincar aqui? Instalar o cluster das máquinas virtuais, depois baixar o config do Kubernetes do AKS na máquina e você brinca de trocar contexto.
Porque é uma das coisas que você tem que fazer na prova. Você tem lá, na do CKD são 4 clusters, do CK são 6 clusters. Então, dependendo da tarefa, ele fala, olha, execute a tarefa em tal cluster. Ele até te dá a linha de trocar contexto. Então, é legal que você já acostuma a rodar a linha de contexto, a checar o contexto, checar o namespace que você está no contexto. Isso é extremamente importante, tá? Então, bacana. Então, aqui a gente já viu a configuração. Eu tenho uma Network Security Group aqui dentro. Que é o objetivo dessa NSG? Ela está linkada na subnet das máquinas virtuais. É meramente proteger a porta 22 com o IP público da sua conexão. Então o script ele detecta qual é o IP que você está utilizando e ele já coloca na NSG. Se você precisar, se mudou o seu IP e precisar fazer alguma alteração, você pode vir aqui fazer edição da regra e mapear. O importante é, isso é um script muito simples, então eu não estou fazendo descoberta de muitos parâmetros, está muito hardcode. Então cuidado com mudar nome de objeto, componente, porque isso vai quebrar o script, tá? Não é uma implementação automatizada, é uma forma de você construir rapidamente o teu laboratório. Bacana? Para o AKS, é a mesma ideia, então eu tenho aqui, eu passo o nome do RG onde vai ficar o AKS, o nome do objeto do AKS, qual é a região, o nome do resource group da VNet, então se eu der um nome para a VNet eu tenho que aproveitar aqui para ele poder atachar a VNet, qual é a versão do Kubernetes, eu posso escolher durante o setup, então de novo, vou testar alguma coisa que eu preciso fazer troca de versão e pode ter diferença, eu posso deixar versões anteriores para depois fazer o upgrade. Apesar que para o AKS a gente não estuda esse upgrade usando o kubeadmin, é automatizado pela plataforma. Então eu deixei aqui para uma questão de referência. Estou estudando para a prova no 1.21, então vou trocar depois para 1.22 para estudar um componente diferente. Então tem essa opção. E a quantidade de máquinas workers, né? Então é importante que você rode. Deixa um link de instruções de como utilizar o AKS e alguns pré-requisitos, né? Depois que você roda o AZ, você instala o kubectl. Então já existe um atalho no próprio AZCLI para instalar o kubectl, ou você pode instalar ele manualmente. E aqui é o comando para você poder listar as versões de do Kubernetes disponível para o AKS. Então aqui embaixo você já tem um exemplo pronto para rodar essa linha. E para as máquinas virtuais, a gente rodou o mesmo conceito, nome dos resource groups, das máquinas, o nome base da VM, aí ele vai fazer 0, 1, 2, 3, eu recomendo você ir até 4 máquinas virtuais, é o suficiente para os estudos. Aqui eu dou um exemplo e o objetivo do vídeo é justamente a gente percorrer, depois que essas máquinas estão instaladas, ou seja, eu já rodei esses bashes, o que eu, Wilton, faço no setup, né, para deixar o setup aí bacana com um cluster Kubernetes. Então vamos dar uma olhada aí rapidinho de como a gente instala esse cluster bacana. Bom, eu deixei aqui algumas URLs prontas que a gente vai precisar. Eu tenho algumas orientações, então vamos chavear aqui a tela. Vamos para o modo tela inteira. Então, bacana, vamos aumentar um pouco a fonte aqui do Shell Linux. Bacana, dá para ver, tá legal. Aqui a gente está na página ainda, tá vendo? Então tá bonitinho a página aqui de comandos. Então o que eu já fiz? Eu já rodei os bashes de criação das máquinas virtuais. Então se a gente olhar aqui no Resource Group e no VMRG, eu vou ter o que aqui dentro? Duas máquinas virtuais, a VM0 e a VM1. Então o que eu vou executar agora? Eu vou instalar os componentes necessários para instalar o Kubernetes no 0 como master, e a 1 ela já está pronta com a instalação dos binários, eu só depois vou colocar ela como um worker. Então a gente vai passar nesse ambiente aqui, seguindo um pouco dessas minhas orientações e a documentação oficial. Então para você que está estudando para o CKA, isso aqui é um setup básico dele. Depois, o que é o próximo exercício? Coloca mais uma máquina virtual, ou já sobe o script com 4. Você coloca uma como master, uma como worker. Depois, no meio do exercício, você adiciona uma segunda máquina como master, adiciona uma segunda máquina como worker. E é para essa capacidade que eu já estou fazendo isso aqui. Ó. Por exemplo, eu estou dizendo que o meu cluster vai chamar, por exemplo, cluster 01, porque se eu quiser colocar isso depois num load balance e distribuir nas APIs do Kubernetes, eu posso fazer os dois masters responderem por esse nome. Então é importante que lá no kubeinit eu diga que esse nome vai ter, que o meu cluster vai escutar não só pelo IP, mas por esse nome também. Então, como no meu laboratório eu uso um servidor de DNS para resolver esse nome, lá no ambiente do Azure eu não quis gastar com mais uma VM. Então eu uso o arquivo hosts
para poder fazer essa configuração. Então todas as máquinas apontam para o nome do cluster para os IPs disponíveis, seja do load balancer ou do próprio master que eu tiver. Então vamos usar aqui o mycon, que tem meu scriptzinho que está lá no repositório. Eu quero fazer SSH para o Node. Então vamos aqui que ele vai conectar no Node 0. Então estou aqui na VM, ó, K8S VM0. Então já estou conectado nela. O que é importante eu dar uma olhada? Qual que é o IP dessa VM? Então, por exemplo, nesse setup, essa VM0 pegou o IP final 133. Tá vendo que a minha resolução de nome está apontando para o 132? Então eu preciso fazer o ajuste, né, para poder resolver o cluster para esse endereço. Então vamos colar o endereço aqui. Essa máquina 0 é quem vai ser o master, então vou trocar para 133. E eu posso fazer o teste de ping, né? Então, como é que eu resolvo esse nome? Tá vendo? Tá para minha máquina bonitinho. Então esse é o primeiro ajuste que eu preciso fazer. E aí partindo para a documentação, né? O segundo passo eu tenho que instalar os binários do kubeadm, do kubelet, que é o agente, e do kubectl, que é o nosso command line, né? Então a documentação está aberta aqui de referência. O que ela fala para a gente, né? Fazer algumas checagens que aqui para a gente não faz muita diferença para a máquina virtual, network adapter. Esse cara aqui eu preciso rodar para subir alguns net filters dentro do ambiente. Legal, estou usando o PowerShell e até aqui no caso o Windows Terminal, né? Então por isso que ele tem esses comportamentos de tela. Então tanto o meu PowerShell quanto o meu Linux Subsystem eu acesso direto pelo meu Windows Terminal. Aí ele fala, pô, instalar os runtimes. Vem aqui, ó, eu coloquei como se fosse um passo 3, instalar o runtime. Por quê? Eu já deixo uma linha pronta para você instalar o containerd. Então a comunidade já de Kubernetes não tem usado mais o Docker como container runtime, né? Então é uma opção, mas a gente não tem visto muito mais nas implementações, né? Inclusive o próprio AKS já está usando o containerd. Então bacana, vamos aqui, ó, como é que a gente instala o containerd? Está naquela URL lá, então eu vim para a seção do containerd. Ele pede para a gente gerar mais alguns filters aqui, que se não me engano acho que são até os mesmos da tela anterior. Vamos rodar só para a gente garantir que todos estão executando. Aí ele fala para a gente aqui, ó, instalar o containerd, né? Então eu já deixei aqui uma linha pronta de dar um get update. Como a gente vai adicionando alguns repositórios, a gente vai ver que o comando do update ele sempre vai atualizando essa nossa base de cache dos repositórios, né? Então vamos deixar ele instalar aqui para a gente. A gente já aprendeu no vídeo anterior a como olhar os containers no containerd, né, com ctr. Então, bem legal aquele comando. Eu demorei para descobrir um pouco, porque eu fiquei, pô, mas por que eu não vejo os containers? Eu fui descobrir que tinha um namespace também. Então é bem legal você aprender a usar o containerd aí, né? Então, vamos fazer aqui a instalação padrão do containerd. Sempre quando ele termina, ele vai pedir para a gente rodar mais algumas configurações e reiniciar o containerd, mas aí eu faço um pulo, por quê? Eu só não reinicio, porque tem uma configuração de colocar o cgroup, né? Esse isolamento que o container utiliza a partir do cgroup, rodando como se fosse um componente do systemd, que a gente tem que alterar uma linha aqui, aí depois restarta de novo. Então, para não ter que fazer 2 restarts, ó, ele já terminou aqui, foi com sucesso. Então vamos criar aqui o arquivo que ele pede. Bacana. E aí eu vou pegar esse arquivo do config.toml. Vamos fazer um sudo vi. E aqui no VI um básico que é extremamente importante para a gente conhecer. Se eu der um barra para fazer busca, vamos buscar justamente por essa string aqui no arquivo. Ó. Vamos copiar. Aqui a gente busca pela string. Ó, tá vendo? Ele achou esse componente. Eu só preciso vir aqui na linha do system group e alterar, ó, do false para true. Salvo o arquivo e aí sim eu restarto com o systemctl. Bacana. E aqui ele terminou. Então a gente volta para a instalação do kubeadmin. Aqui tem um truque, você vai estudar para a prova do CKA.
Então, se você instalar o kubeadmin com a última versão, existe um exercício que você não vai executar, que é o de upgrade da versão do cluster. Então, como é que eu consigo fazer a instalação do Kubernetes em versões anteriores para fazer o exercício de upgrade? Eu deixei a linha aqui, ó. Então, se a gente voltar no kubeadmin, eu posso rodar essa linha para ver as versões disponíveis, né? Então, peraí que a gente só precisa adicionar os repositórios, né? Então, vamos primeiro aqui. Vamos adicionar o curl, ele vai fazer alguns updates, instalar pacote. Só que dá para automatizar com Ansible, tem ferramentas como o KubeSpray, eu utilizei num projeto no Chile há um tempo atrás para fazer automação. Aqui eu estou fazendo manual porque o interessante é muitas vezes a gente aprender a entender como algumas configurações são executadas e é um pouco de aprendizado. E o laboratório é simples, tá? É uma maquininha, então aqui está resolvido e nesse passo 4 é o ponto de atenção. Vejam que ele está instalando os componentes, né? Então vamos primeiro dar um update para atualizar o repositório dos pacotes que ele adicionou. Percebam aqui ó, no get 5 e 6 ó, que eu tenho repositórios novos no ambiente. Aí a dica está aqui no repositório do GitHub. Então aqui ó, eu posso visualizar as versões. Então, a última versão nesse momento é a 22.3. Então, se eu quiser instalar uma versão anterior, no meu caso aqui, ó, eu vou deixar com a versão 21.5. Por quê? Eu posso treinar o upgrade de patch para o 21.6 e depois de versão, do 21 para o 22. Então você já consegue fazer 2 exercícios no seu laboratório. Então aqui está a linha ó, de como eu defino a versão. É só você trocar os valores de acordo com a versão. Então aqui no caso, eu vou trocar o X pelo 5, o Kubelet na versão 5. Tema de prova, tá? Conhecer o como você pode fazer os upgrades, quais são as versões, porque você vai ter exercício de fazer upgrade. Então, será que eu posso sair da versão 1.20 para 1.22 direto? Será que eu posso mexer nesse parâmetro? Será que eu posso, quando eu fizer uma instalação ou um upgrade, não fazer upgrade de algum componente? Dá uma estudada nisso na documentação, isso é coisa muito importante. E o final, ele marca esses pacotes como não atualizáveis. Porque se você rodar um comando de get, apt-get, update, upgrade, ele vai atualizar todos os pacotes da máquina. Então você não quer que isso aconteça, por exemplo, para atualizar o Kubelet. Não faz sentido se você não está atualizando o cluster. Então você marca esse pacote como hold, que aí o teu comando de update não afeta esses pacotes. Então vamos fazer a instalação dos pacotes aqui. E aí, depois que os pacotes estão instalados, a gente já fez, acabou, a gente tem que iniciar o cluster. E aqui eu tenho uma linha de sugestão, né? Fazendo um kubeinit, passando justamente o endpoint do control plane, com aquele nome que a gente usou lá no começo do setup. Por quê? Se eu quiser adicionar mais masters, eu já estou pronto para isso. O parâmetro de upload certs, que é para poder fazer a cópia dos arquivos quando você coloca mais nodes, sem você precisar fazendo cópia manual entre os masters. E como eu vou fazer uma instalação básica usando o componente de rede do Flannel, eu já passei o parâmetro do pod network de acordo com o que o Flannel tem de sugestão. Aqui você pode instalar Calico, acho que é o WireDriver, ou seja, tem vários containers network. O Kubernetes usa o Container Network Interface, né, o CNI, para poder dar suporte a N componentes de networking. Então você pode escolher o ambiente da prova, ele usa Flannel e usa Calico, porque tem a parte de polis. Então de repente você vai refazer esse cluster fazendo essa troca aí de setup. Então aqui pra gente, esse parâmetro vai instalar o nosso cluster mais básico do setup. Então vamos colocar aqui esse cara na configuração, ele vai rodar uns pré-flights. Falando bastante hoje. Vamos aguardar a execução. Porque ele começa a fazer, começa a baixar imagens dos pods de controle do master. É legal que nesse setup do Kubernetes com o kubeadmin, a gente já usa o conceito de
pod administrando pod, né? Container administrando container. Mas também tem a instalação manual que você instala isso como serviço nas máquinas. Então existem aí diferentes setups, né? Diferentes condições pra gente. Então vamos aguardar aqui o setup concluir. Vou deixar o Notepad aberto aqui. Daqui a pouco ele vai dar uma linha de join que a gente usa na segunda máquina. Então a gente já deixa isso, de certa forma, pronto aí pra gente. Dica de prova: estude sobre criação de static pods. Ó. Isso é bem legal. Tem no treinamento lá do Udemy como você sobe pods sem schedulers. É bem interessante esse conceito. Pô, bacana. Então, o que eu tenho de informação útil aqui? Ó? Como gerar meu kubeconfig. Então, vamos salvar esse cara aqui no Notepad. O kubejoin. Aqui tem um cuidado que a gente tem que ter agora, porque ele está trazendo essa linha aqui, que é que se eu quiser adicionar um outro master. Se for só uma máquina member server, eu só preciso dessa linha aqui. Então bacana, salvei as linhas. Vamos gerar o nosso arquivo do kubeconfig aqui. Então vamos experimentar? Acho que eu já deixei... Não. kubectl get node. Então bacana. Nosso cluster está quase pronto. Então o que a gente tem aqui? O status de not ready, ou seja, o cluster ainda falta um passo para ele ficar completamente instalado. Se a gente olhar no namespace system, os dois pods de DNS, desculpem, eles estão em pend. Por quê? Falta a configuração do componente de networking. Então a linha está pronta. Ó. É um kubeapply, já pegando direto do GitHub do Flannel. Quando ele subir o componente de networking, ele vai startar os pods de DNS e vai deixar o ambiente de máquina pronto. Ó. Tá vendo que ele está subindo alguns pods novos, que eles rodam como daemon 7 nos nodes, ou seja, todo node vai ter esses pods configurados. Então conforme esse pod concluir, vamos deixar no "-w" aqui, ó, já está até rodando o do Flannel e vai, tá vendo? Ó, os core DNS agora começaram a criar e entrou em running. Ó, que bacana. Meu cluster nesse momento está pronto. Então se eu rodar de novo o get node, olha que bacana. O meu master no control plane está pronto. O que eu posso fazer agora? Pegar aquela linha do join que a gente salvou aqui. Bom, considere que você tem que fazer o setup dos binários, aquele processo inicial, na máquina 2. Eu já deixei isso pronto para facilitar aqui para a gente, tá? Então tá, 8S VM1. Eu já tenho o kubeadm instalado nessa máquina, já com os binários, o kubelet, né? Então se eu olhar o systemctl status kubelet, ele está parado. Então a única coisa que eu preciso fazer aqui, isso aqui é importante, ó, não esquecer de fazer a resolução local. Isso também já está feito. Tá vendo? Ele aponta lá para o 133, que é o nosso master. Então eu vou pegar essa linha do kubeadmin join. Ah, importante, né? Faça com sudo. Aí ele vai começar a fazer as configurações do Kubernetes. Terminou de subir os certificados, está bonitinho. Agora vamos olhar
o nosso get node, tá vendo? Ó, o segundo nó apareceu com status not read. Por quê? Ele está aguardando subir o pod de network lá naquela máquina. Então, a hora que esse pod concluir a inicialização, deixa o "-w" para ficar em watch, olha lá, inicializando, acabou. Se a gente olhar agora o nosso get node, ele vai trocar o status em alguns segundos pro... Ó, já está até em red, nem precisou do watch aqui. Então bacana, temos um cluster pronto para estudos, para a tua certificação CKA, CKD, para estudos de Kubernetes, usando máquinas virtuais no Azure. E no meu ambiente on-premise, né, vamos sair aqui da... Opa, essa sessão aqui já está até travada. Vamos aqui, ó. Kget Node, eu tenho um cluster no AKS. Então vejo que agora eu consigo estudar tanto para o CKA quanto para o CKAD com o meu ambiente. Né? Então vamos testar se eu estou conseguindo fazer a instalação. Então k run pod 1 --image igual nginx. Opa, tá vendo? Eu falo para vocês do costume do K. kubectl, ainda não criou alias nessa máquina aqui. Então kubectl get pod no namespace default, ó, container criando. E é isso aí, pessoal. Vejam, tutorial super rápido de como subir um cluster Kubernetes rapidinho, usando a tua subscription do Azure, os scripts do repositório, né? Então, dúvidas, comentários, sugestões. Ah, uma coisa bem legal, né? A gente falou dos scripts. Pô, vamos dar uma olhada no myco. Tem uma outra coisa bem legal lá. Vamos sair do nó 0, voltar aqui para o repositório, bash myco. Esse comando aqui, ó, update nsg. Se por algum motivo o teu IP público mudou e você quer acertar a NSG sem precisar abrir o portal, é só você indicar para ele que você quer fazer a atualização da NSG. Se o IP estiver correto, ó, o IP já está liberado na NSG, ele vai avisar, senão ele vai fazer o update desse componente. Então, aproveitem aí o myco, ele já está lá no repositório, né? Só não está na documentação, depois eu vou escrever isso na documentação, mas vocês conseguem utilizar aí para tanto fazer o SSH quanto atualizar a NSG com o teu IP público. Bacana, pessoal? Então era isso. Esse era um vídeo rápido, um vídeo tutorial de como a gente faz aí esse setup bacana do Kubernetes na nossa infraestrutura. Então vamos lá. Então eu queria deixar uma mensagem aí de novo, né, de não se esqueça de se inscrever no canal do Cloud Talk, né? Vamos colocar aqui para lembrar do nosso canal. Então clique em subscribe, vai lá em cloudtalk.com.br, veja os posts, deixe seus comentários, sugestões e é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.